voltamos com o Sem Censura de hoje, com literatura, música, história e até nossos antepassados. Camila, temos perguntas. Temos pergunta. O Felipe Neves, ele pergunta: o Arquivo Nacional tem um projeto do Serviço de Censura que digitalizou as letras da ditadura militar. O Sátiro poderia falar sobre isso? Fale, Sátiro. Basicamente, o Felipe foi estagiário desse projeto. E o Felipe, ele é fã do Djavan. E ele descobriu uma letra do Djavan que o Djavan não conhecia, porque ele foi, como tinha sido mandado para o Serviço de Censura, ficou guardado, porque a gente guarda os registros públicos. Então, essa letra, o Felipe conseguiu levar para o Djavan e Djavan ficou... Não lembrava? Não lembrava. Ficou agradecido muito. Felipe é um grande fã do Djavan. A gente precisa falar em detalhes desse projeto, que é muito interessante. Isso, podemos chamar o Felipe também. Vamos lá, vamos chamar o Felipe. A Aline Campos diz: Pedro Chagas Freitas é o autor perfeito, é o autor mais perfeito que eu conheço. Ele escreve a alma humana como nenhum outro. E pergunta se ele virá para a Bienal do Rio de Janeiro esse ano. Neste momento, a ideia é não vir. Não vir? Mas se continuarem muitos a dizer isso, até pode ser. Mas, se ela continuar dizendo que ele é a perfeição toda, eu acho que a gente tem uma esperança. Sim. Diogo, a gente estava falando do Biquíni Cavadão e do Rio que virou mar. Eu queria que você falasse dessa exposição que está atualmente no Museu Histórico Nacional. Começa desde o começo. Desde o começo, foi muito bem. Então, a exposição foi inspirada num curioso fato histórico de que os portugueses haviam confundido a Bahia com um rio e assim deram o nome da cidade de Rio de Janeiro porque era janeiro. E curioso porque é uma cidade que é internacionalmente conhecida pelo estilo de vida praiano, né, hoje, pelo menos, e tem o nome de Rio. Então a gente partiu desse fato para fazer uma investigação. Como quem é curioso, porque também não somos historiadores, uma investigação histórica na relação da identidade do carioca com o mar e a praia, né? E é interessante que existe uma série de fatos para quem hoje vive no Rio de Janeiro e tem uma idade próxima da minha, descobri que, por exemplo, no século XVIII não se frequentava a praia, não era uma coisa bem vista tomar banho de mar. É legal né? isso, né? Vocês falam. De quando data os banhos do mar? Então, o marco é de um médico inglês, de 1750, que lança uma tese dizendo que tomar banho de mar faz bem à saúde. A água salgada faz bem à saúde. E isso vem para o Brasil com Dom João, em 1808, e que é receitado para tomar banhos de mar como tratamento por causa de uma inflamação, de uma mordida de carrapato. E aí ele cria aqui, então, na Praia do Caju, que dava para tomar banho naquela época, ele cria a primeira casa de banho. Então, a história começa aqui, como começou na Europa, como um tratamento indicado por médicos, né? Isso é só uma das curiosidades da exposição, né? A gente vai, enfim, desde o descobrimento até os dias de hoje, onde a praia é de todo mundo. A gente fala do Piscinão de Ramos, com a obra do Júlio Bittencourt. Essa cultura de praia, que o Rio é real, né? Ela não é inventada, é cultura de praia mesmo. Você respondeu uma pergunta que estava na minha cabeça já há um tempão. Quando a gente pega ali o viaduto do gasômetro, né, que você começa a ir, ou você vai para a Avenida do Brasil, ou você pega a Ponte de Niterói. E lá no meio da história tem uma placa assim, balneário. Casa de banho de Dom João VI. Casa de banho, alguma coisa assim. Casa de Dom E eu fiquei tipo, eu não estou sabendo de nada disso. Deve ser então alguma coisa relativa ao caju ali, né? Toda aquela região ali da Bahia eram praias que se podia tomar banho, né? Não que se tomasse até determinada época, mas eram nenhum médico receita hoje em dia, né? Não, hoje em dia não. Mas como é que vocês fizeram a exposição? São quadros? É o quê? Então, a exposição é uma pesquisa de uns 2 ou 3 anos. A gente começou com uma pesquisa de arte contemporânea, que é mais a nossa praia. E a gente apresentou o projeto para o Museu Histórico. O Paulo Knaus, diretor atual do Museu Histórico, recebeu a gente muito bem. E a gente apresentou como uma proposta de criar um diálogo com o acervo do museu. Maravilha. Então,
a gente já tinha essa intenção de fazer uma investigação histórica e trazer, ressignificar o acervo do museu e de outras coleções. Fazia muito sentido estando dentro do museu, né? Então é um projeto que dialoga um pouco com a identidade do Museu Histórico e a gente tem a intenção de contribuir aí para levar um público novo para o museu. São quantas peças que vocês fizeram? A gente tem mais de 130 peças, isso é um número... Tipo assim, quadros e fotografias, basicamente, quadros, fotografias, tem vídeo instalação, 2 trabalhos de vídeo instalação, um trabalho de... não sei se eu posso chamar de escultura, o Marco Antônio Portela. Esse trabalho chama Terra à Vista. Está abrindo a exposição, né? A gente abre a exposição com 3 obras. Uma é Anal do Descobrimento, que é do acervo do museu. Esse trabalho chama Terra à Vista, que eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada. E a videoinstalação Ianoá, da Gisela Mota e do Leandro Lima. Acho legal falar um pouco do diálogo entre esses 3 trabalhos, né? Um trabalho que é uma pintura a óleo da nau chegando na Bahia. Pode coisar. Depois tem que contar o que que está aí dentro, né? Porque mas não é todo Diogo, mundo não que vai deixa de poder fazer ver. o serviço, não, porque Sim. senão aí a Sim. gente... Você me diz quanto tempo que eu tenho que eu faço, sim. É. Então, Terra à Vista você Literalmente. espera ver uma fotografia nesse monóculo clássico, onde tem uma fotografia. Tem 2 minutos para você só. E, no entanto, que tenha um montinho de terra. Tá. Né? E, Terra à vista. Terra à Literalmente. Literalmente. Em suma, Arte contemporânea. Terra à Vista, exatamente. E é uma ironia, né? O trabalho do Marco Antônio Portela muito baseado nessa questão da ironia. E tem uma coisa literal interessantíssima. Você quer que eu mostre as fotos que você trouxe? Eu acho São legal, 19 acho segundos, legal, fica porque a gente bacana. falar, Passa assim, Emília. às vezes não... E aí depois você dá o serviço, que senão a gente Perfeito. acaba e não vê. Mostra aí. Aí são alguns trabalhos. Porque tem as fotos desse fotógrafo O Rogério dos Reis, anos 50, surfista de 60, trem. né? Isso, São maravilhosas. Esse trabalho é da década de 80, ele registrou os surfistas. Esse é o Ianoá, que eu estava falando, que é um dos trabalhos do início. Esse é o Júlio Bittencourt, que registrou Ramos, chama Ramos o trabalho, Piscinão de Ramos. Nossa. Um trabalho fantástico. Foram 4 anos, ele é paulista. Esse trabalho chama Paisagem Impressa, do Laércio Redondo, é uma releitura da paisagem vista pelo olhar da missão francesa, né? E ele traz uma leitura interessante, porque ele desconstrói essa paisagem em 77 bancos, e embaixo de cada um desses bancos tem um livro. Ele convidou filósofos, artistas, escritores, pessoas comuns, para indicar um livro que representasse a cidade do Rio de Janeiro. Que bacana isso. O trabalho é fantástico. Valeu a pena o esforço para levar os 77 bancos até lá. E acho que esse trabalho fala muito do nosso posicionamento com relação a essa exposição, né? Essa ressignificação da história, né? Porque é muito difícil falar de história para um público mais leigo. jovem, leigo, exatamente. E acho que a intenção da exposição é dar essa leitura atual e mais leve também, né? Transformar numa experiência interessante. Vocês já inauguraram a exposição? A gente inaugurou no dia 24 de março e a gente fica em cartaz até 28 de maio no Museu Histórico, de terça a sexta-feira, das 10 às 17h30, sábado, domingo e feriado, das 13 às 17 horas. Tá. Museu Histórico Nacional, próximo ali do Aeroporto Santos Dumont. Que, aliás, é um bom pretexto para quem não conhece aquela região, quem não conhece o museu, ir lá e conhecer o museu, porque o museu O museu é fantástico. Belíssimo. Fantástico. É uma construção colonial linda, né? Sim, fantástico. E tem um acervo maravilhoso, uma exposição permanente incrível. E agora ali, toda aquela região está reformada em frente ao museu. Então o museu está de frente para o mar você de pode novo. Ir, você vai até a pé andando Exatamente. pela Orla Você vai Conde, até eu a Praça conheço. Mauá. É um passeio fantástico. Vale muito a pena. E como é que está indo o público nessa exposição? Está interessante o público, sim. É uma exposição, apesar de ter um diálogo com o acervo do museu, para o museu é uma exposição diferente, porque a gente traz uma curadoria de arte contemporânea e uma leitura muito atual. E está sendo bem legal. A gente acabou de abrir e já tem um retorno muito interessante de público. Tá maravilhoso.
Eu acho que realmente a gente pode ter muita distração esse final de semana, começando procurando o seu... Antepassados? O meu antepassado no seu site aí, para ver se eu tenho direito. Eu não tenho muita vontade. Vocês têm dupla cidadania, não? Só para... Não, eu não tenho. Não tenho. Quer dizer, nunca busquei saber se eu tinha, na verdade. Por enquanto ainda não está precisando. A minha também avó não tem é nada ávida nessa pelo área? assunto. Não. Então tá, maravilha. Eu queria agradecer muito, então, ao Pedro Chagas Freitas, ao Bruno Gouveia, ao Diogo Rezende Obrigado. e ao Sátio Nunes. A presença de vocês foi maravilhoso. Eu queria também agradecer à produtora do programa, a Socorro Cardoso, que ela saiu de férias e ela voltou para trabalhar com a gente essa semana toda e a gente adora ela. Eu tenho até um grito de guerra com a Socorro. Socorro, RJU, tá bom? E a gente, então, se vê na segunda-feira, às 5 da tarde, com Sem Censura. O programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto vai entrar no ar agora na TV Brasil. Às 11 da noite, logo mais, você também pode conferir o Estação Plural, que é um programa muito interessante, que vai ter até a Bruna Lombardi. Agora, se você está aqui conosco, ligado no Facebook, vocês todos íntimos, a gente continua mais um pouquinho, tá bom? Sem Censura, 10 minutinhos mais, senão, até segunda-feira. Muito obrigada. Agora nós estamos só no Facebook, que é a terra aqui de vocês. Estamos em casa. Estão em casa. Vamos lá, Camila, a gente pode comentar o quê? Pode. Então, queria trazer, na verdade, uma dúvida. A Yara Lopes, ela diz, a Bahia não foi confundida com um rio, e sim como uma ria, ou braço do mar. Aproveitem e perguntem ao escritor português se ele conhece essa palavra, se existe essa palavra em Portugal. Você conhece? Qual a palavra? Ria. Ria, sim, sim, sim. E significa braço do mar? Sim, nós temos algumas. A mais conhecida é Ria de Aveiro. Ah, Mais sim. conhecida. Então, e aí não é ela... Rio Nós de Janeiro, usamos. é Rio de Janeiro. É isso? Sim, como eu disse, foi um fato curioso, né? Existem várias teses a respeito do assunto, né? E aí essa é uma dessas. Essa é uma delas. Que Uma ela fez delas, antes, sim. muito legal. O Humberto Israel Vasconcelos diz para o pessoal do Biquíni Cavadão Eternos, rock nacional de primeira qualidade. Bom, ele tinha pedido para cantar Quando Eu Te Encontrar, mas... Eu não tenho hoje como o tocar pessoal aqui, não né? tá Mas- aqui. Quer dizer, a capela nem pensar. Não, Né? eu Rock posso a até- capela, a gente Não tem ainda problema não nenhum, viu. mas acho que fica sempre... eu sempre acho que, da mesma forma que você precisa de 3 pontos para fazer um plano, né? Então, a mesma coisa, eu acho que precisa de uma harmonia para que a gente possa botar a voz. Você canta outra coisa que não seja rock? Por exemplo, você pega um violãozinho, canta uma bossa nova. Existe isso, Bruno? Eu nunca gravei, né? Assim, mas eu já participei de discos mais variados. A minha mulher, por exemplo, ela é tem uma cantora. banda de forró, Olha aí. entendeu? E ela gravou Vento Ventania. É Meninas do Céu, né? Menina do Céu. E aí a Menina do Céu gravou Vento Ventania, eu participei com ela cantando e ficou num ritmo completamente diferente, Vento Ventania com ritmo de forró. Então foi bem legal participar dessas coisas. Então, assim, eu acho que eu sempre digo, eu não tenho nada contra nenhum estilo musical, até porque a minha base, até os meus 14, 15 anos, o que eu ouvia dentro de casa era Caetano, era Roberto Carlos, Chico Buarque, Gilberto Gil. Exatamente. Né? E eu fui conhecer rock mesmo a partir dos 15 anos, quando eu comecei a meio que escolher o que eu queria ouvir e foi apresentado, meus amigos me mostraram algumas coisas legais, então eu achei interessante participar disso e aí eu mergulhei em Beatles para valer e tal. Eu já conhecia Beatles antes, mas eu achava que eram várias bandas e não uma só. Eu não achava que alguém cantasse Michelle, era mesmo que tocava Quem Vai Me Dar. É verdade, né? Você tem toda a razão. Musicalmente, elas são... É bem variado. O Beatles foi tão variado, né? É. Assim, como é que você pode imaginar que... É a mesma banda que toca Yellow Submarine e está tocando A Day in the Life. Então, aí por causa disso, eu fui descobrir isso mais tarde. Muito bom. A Rogéria Santos Nascimentos, ela comenta, os estagiários descobrem raridades. Ela deve ser estagiária, foi estagiária, muito dedicada. E tem mais alguma Eu história? tive 60 estagiários. Nossa, Ah, é? O projeto, como ele abarcava
toda a material da censura, letras musicais, peças teatrais, carnaval e mais, o registro a nossa meta era 1.300.000 nomes na base de dados, foi dividido. Então, o estagiário faz rotatividade, né? Eles ficam um tempo, mas depois eles vão embora. Mas muitos ficaram comigo mais de 3 anos. Pô, muito bom isso. Então tem vínculos, por exemplo, os meninos, o que estava falando, o Felipe Neves ficou comigo um tempão. E é um achado, qual é a realmente, formação Não, eles são deles? ótimos. São Mas eu de todos os... Eu sempre tive historiador, pessoal que faz história, arquivologia, letras, direito, o que tiver. Porque eu acho que uma instituição como o arquivo, ele é multidisciplinar. Você tem que ter vários olhares, porque eu não tenho um público só. Então, e essa garotada, ela traz um olhar que a gente não tem. Que é essa velocidade da mídia e da informação que eles precisam. Então, tem que ser muito ágil. Eles, na verdade, eles já fazem um cruzamento, né? Eles já fazem automaticamente esse cruzamento. Isso. Então, quando você traz a garotada, é uma troca muito boa. Não, e eles jogam tudo no Facebook direto, né? Tem essa vantagem. Não passa por nenhum tipo de censura. Não, é Vai ótimo. direto. É sem censura direto. Sem censura direto, com pernas. E outra coisa, em relação aos trabalhos, o que foi mais interessante? Foram as letras de música? As letras foram muito interessantes. Você falou de teatro, tem Sim, porque tem as peças ainda? teatrais. As peças foram submetidas, Dona Solange. As peças eram submetidas ao serviço de censura. Então, Coriolano, Dona Solange, e você tinha o certificado de propriedade. A gente já tinha trabalhado um pedaço que eram os cortes, os textuais das novelas, que está no ar. O instrumento está lá. A gente tem os cortes. E riscados, os pedaços que tinham que ser suprimidos. Delicioso. Eu me lembro de uma cena que foi suprimida, assim, que a Rede Globo teve que explicar no Jornal Nacional, na época, o porquê da ênfase de Tarcísio Meira na tal novela, num determinado capítulo, ter dito "não me encha o saco". E, assim, eles tiveram que dar uma nota editorial esclarecedora, dizendo que aquilo... Que saco era aquele? Não, porque exatamente, não me enche o saco. Então era tipo, olha, no contexto... Que ofenderia as famílias que tinha todo um esquema montado. Tem todo um pretexto familiar, moral, né? Isso. Pra então, o carnaval você precisava, os croquis, os desenhos, as fantasias, tinham que ser todas explicadas. Por exemplo, você faz a decoração de um clube. Você tinha que dizer, porque aquilo não ofendesse a moral, os bons costumes, a família, E tinha certificado de propriedade para cada horário. Né? 10 anos, 12 anos, 16 anos... Tem que se defender antes de ter culpa. Exatamente. Por isso mesmo, Tom Zé fez aquela capa fantástica, né? Em que ele colocou uma bola de gude no próprio ânus e tirou foto, né? E chamou de olhar brasileiro, uma coisa assim, etc. Isso, assim, passou, ninguém percebeu aquilo. Quer dizer, ninguém não. A censura não percebeu. Você sabe também daquela história assim, mais uma vez, ao que me contaram, tá? Da tonga da mironga. Mas o folclore que é ótimo. A tonga da mironga do Caboletê, né? Vinícius. Bom, me contaram essa história, agora estou tentando me lembrar até quem, mas não importa. Acho que, na verdade, que a mulher do Vinícius chega de volta em casa, rindo pra caramba, porque ela foi no cabeleireiro, o cabeleireiro tinha um cabeleireiro fazia um penteado afro, alguma coisa assim, que falava a tonga da mironga do Caboletê. E nisso, eu falei, mas o que é tonga da mironga do Caboletê? Aí ela falou assim, que no dialeto africano, assim, sabe, queria dizer o pelo do cu da sua mãe. E que então eles pensaram, assim, que fantástico isso, cara, porque é tão sonoro, nós podíamos fazer uma música, né? E aí fizeram a música toda, cara, pra tonga da mironga do Caboletê. E todo mundo cantando aquilo como uma piada interna. E a gente está há anos cantando isso sem saber o que estava dizendo. Mas essa coisa da censura, a gente trabalhou agora a documentação da censura dos anos 60 e 70, mas a gente tem as peças teatrais dos anos 20, que já eram submetidas à censura, que tinha a segunda delegacia auxiliar de polícia. E também a gente se colocou no ar, a gente está fazendo, as fichas de artista, aquilo que todo mundo sabe. Porque as atrizes eram consideradas prostitutas. A gente tem todas aquelas fichas. E é mesmo, é isso não, mesmo? Não é isso, porque elas eram registradas na mesma delegacia.
Mas não existia a profissão de prostituta. Mas Claro. existia registro. O registro... Poderia se aposentar, imagina? Pois é, não existia. Mas existe um registro de Existe profissão. um registro de profissional. E aí E elas eram atriz. consideradas ou taxi girls, ou crooner, ou sabe aquelas moças bailarinas, coristas, essas coristas, alguma coisa do gênero. Mas elas podiam ter outro exercício profissional, mas elas eram registradas como artistas. Claro, Porque na elas verdade, exerciam não eram as profissão. artistas que eram registradas Não. como as prostitutas, eram as prostitutas que Que eram eram registradas como artistas. Era o oposto. Era o Mas, oposto. enfim. Então, e aí são Não, 9.000 fichas que a gente está colocando a informação no ar. Isso é muito bom, Então, muito interessante. vai puxando, a gente tem milhares de informações. Tudo isso a gente consegue acessando o Arquivo Nacional. Como é que é mesmo? www.arquivo nacional. Não. É no menu à No menu à esquerda. esquerda, consultas, bases de dados. Pois é, porque é sempre aí que a gente se perde, né? Você dizia agora. Para onde é que eu vou? Entrou lá. Consultas e base de dados. Exatamente. Não, abre uma coisa, não é aqui, fecha, volta, abre a outra, não é. Aqui Uma hora achei. Passeada. Vai, o mapa mas do site isso, também tem um negócio. Isso é na sua geração. Na minha geração não tem coragem. Porque, pronto, vai acontecer, vai explodir. Erase all. Ele vai... Como é que é o nome do negócio que congelava? Vai congelar. Vai congelar? Vai congelar, você vai clicar ali e vai congelar. E aí nunca mais você vai sair. Eu tinha um jogo que era no Egito Antigo. E eu jogava, era com internet. Eu sei que eu fiquei presa há 2.000 anos atrás numa vila operária que estava construindo a pirâmide. Eu nunca consegui sair. Eu estou lá até hoje e o jogo não Procure se seus joga antepassados que mais. você vai se encontrar. Você Eu acho que procure eu no vou Arquivo fazer Nacional seus antepassados e você vai se Deve encontrar tá lá. lá, porque é muito triste. Um arquivo tem essas coisas doidas. As pessoas às vezes nos ligam. Ligaram uma vez para o arquivo. Eu estou de frente, eu queria saber que lugar que eu estou. Eu disse, como assim? Eu só estou no telefone. Não, porque eu estou na frente de um prédio milenar. E o técnico respondeu, então eu já entendi, a senhora está na frente das pirâmides. Prédio milenar. Realmente não há prédios milenares na cidade do Rio de Janeiro. Nosso programa Sem Censura no Facebook chegou ao final, mas segunda-feira a gente volta às 5 horas da tarde. Bom fim de semana. Até lá.